Lucas 12, 13 a 21 é o nosso texto. Não é um texto fácil, não tem como contornar, ele é bem direto, por assim dizer, e se nós quisermos tirar uma aplicação mais soft, corremos o risco de ficarmos com nariz de palhaço, como o meme que fala dele. Entramos numa parte do Evangelho onde Jesus ensinou uma grande quantidade de coisas sobre esse tema do domingo, que também está presente nas outras leituras bíblicas, que é o uso, a gerência que nós fazemos dos recursos, dos bens, do dinheiro que temos. Se você participa desta igreja já há algum tempo, você sabe como o assunto do dinheiro misturado com igreja é um assunto polêmico, né, em nosso país, por causa talvez de algumas seitas que talvez extrapolam, né, na forma de abordar o assunto. E vocês sabem, vocês que frequentam esta igreja sabem que quando nós abordamos este assunto aqui na igreja, ele é feito com muito cuidado, com muita consciência, e ele ocorre não porque o pastor tem uma agenda, uma pauta, mas quando o texto aparece explícito, indicado no texto bíblico. Mas eu sou sensível e sei que algumas pessoas têm uma dificuldade com esse assunto, do dinheiro, digamos assim, e da fé, e talvez até gostariam que, puxa vida, eu queria que o assunto fosse hoje. Vim na igreja hoje, pela primeira vez, ou vim na igreja hoje depois de muito tempo, e o pastor vai falar de fé e igreja, Deus e dinheiro. Foi o que o texto do domingo, oitavo domingo de Pentecostes, nos brindou. Talvez de novo isso aconteça, a dificuldade de algumas pessoas, porque algumas tradições abordam o assunto desequilibradamente. Ou porque o dinheiro é uma área mais sensível mesmo, isso acontece. E é normal também que na fé de uma pessoa, alguns pontos sejam mais difíceis. Ninguém cresce na fé, ninguém amadurece espiritualmente simetricamente, tudo niveladinho. Alguns pontos são mais difíceis. E talvez esta área do dinheiro, da generosidade, do desprendimento, seja uma área difícil para muitos. Porque o que Jesus, e vimos isso no texto, nos chama a praticar é totalmente contrário ao que vemos no mundo, ao que vemos na cultura, é radical. E se nós não partirmos do princípio, do alicerce, que é o amor de Cristo por nós, a graça dele, não vai fazer muito sentido o que ele nos ensina. Até vai parecer ofensivo. Bom, por tudo isso, eu lhes digo, né, é importante que o pastor convide vocês para refletir sobre o assunto. Vejam que o ensino de Jesus naquele dia foi dado especialmente para os seus discípulos. Mas o contexto, o começo do capítulo 12 nos mostra isso. É interessante como Jesus faz, porque ele ensina os seus discípulos, mas ele fala alto, para que a multidão que estava ao redor, os curiosos, também o ouçam. E é um detalhe interessante isso. Porque às vezes Jesus ensinava coisas mais duras, mais profundas, apenas para os discípulos. Só eles conseguiam captar, porque já tinham experimentado o amor de Deus. Mesmo assim, Jesus permite que outras pessoas também escutem. E, de certa forma, é o que acontece nas igrejas, nos domingos. As nossas mensagens, as nossas pregações, os nossos estudos bíblicos, eles são, talvez, primeiramente direcionados para vocês que já seguem, já são crentes, cristãos. E vocês têm uma capacidade muito maior de aproveitar e aprender e aplicar. Ainda assim, nas igrejas, todos os domingos, temos convidados e temos pessoas que são curiosas apenas, como aquela multidão que também se aproximava de Jesus. E agora, com a transmissão e com as nossas mensagens permanecendo disponíveis, as pessoas nos assistem e recebem a palavra de Deus de diferentes contextos, diferentes momentos na sua vida. Eu não creio que eu precise fazer mais nenhuma ressalva para quem já é da igreja, para quem já é cristão. Mas eu me dirijo com todo carinho e respeito
aos amigos que talvez sejam ainda apenas curiosos, apenas simpatizantes da fé cristã. Se você, aqui no templo ou em casa, estiver me ouvindo, e você não tem certeza ainda do seu lugar na fé cristã, se você é ou não é, se você crê ou não crê, se você não tem certeza, eu apenas lhe peço uma coisa no começo: não deixe que nada do que eu diga hoje, não deixe nada que Jesus esteja lhe dizendo hoje, seja interpretado como uma solicitação do seu dinheiro. Jesus não está pedindo seu dinheiro, se esse é o seu caso hoje. Eu certamente não estou aqui pedindo seu dinheiro. Se você não decidiu ainda se vai seguir ou não vai seguir Jesus, eu não estou aqui pedindo dinheiro para você. Eu vou lhe pedir algo, mas não será o seu dinheiro. Eu só lhe convido a permanecer ouvindo essa mensagem até o final, sem fechar o seu ouvido, mesmo que alguma coisa soe estranha. Porque se você, que é curioso ou um simpatizante, quer realmente conhecer Jesus, você vai precisar conhecer o que ele fala também sobre os seus bens, sobre o seu dinheiro. Primeiro de tudo, na história há um pedido. Lucas 12. Mestre, diga a meu irmão que divida a herança comigo. Certo? Por que isso, gente? Por que um cara chega para Jesus reclamando que o seu irmão não está dando a sua parte na herança que os seus pais deixaram para eles? Pedindo que Jesus seja o árbitro que resolva a situação. Bom, primeira opção, eu não sei dizer para vocês com certeza, mas a primeira opção, notem que o rapaz chama Jesus de mestre, de rabi. Numa sociedade sem juízes civis, ou com poucos juízes civis disponíveis, não era estranho que um rabi, que um professor da religião, servisse de árbitro em situações de conflitos nas famílias, entre as pessoas. E o professor da religião servia de árbitro a partir da aplicação da lei do Antigo Testamento. O problema desta opção, e eu não descarto ela totalmente, é que Jesus era um rabi informal. Ele não era um rabi oficial. Ele não tinha registro no cartório de rabi. Porque a religião oficial não carimbou o seu ministério. Não o autorizou como um representante. Jesus não era parte do sinédrio, não era parte do sistema. Então, a gente pode questionar se era por isso que o cara foi falar com Jesus, sendo Jesus um rabi, mas não oficial. Talvez tenha uma segunda opção, eu gosto dela. Por que o rapaz foi buscar em Jesus o árbitro para o problema financeiro dele com o irmão? Não tanto o fato de Jesus ser um juiz oficial, mas o fato de Jesus ser alguém que já tinha demonstrado muita sabedoria na questão financeira. Por que tinha demonstrado? Porque falava muito do assunto. E falava com autoridade. E falava com... Pode surpreender você, mas Jesus falou muito de dinheiro. Muito de questões econômicas. E tem estudo só sobre isso, se você quiser. Como o dinheiro foi abordado por Jesus? A maior parte do capítulo 12 que nós estamos lendo é sobre isso. O 11 também foi. O 16 de Lucas também vai ser. João Batista, no começo do seu ministério, também falava que o arrependimento implicava em decisões na forma de como você iria gerir suas finanças. Como me arrependo? As pessoas perguntavam para João e ele dizia: não seja avarento. Seja satisfeito com o teu salário. Jesus chama os fariseus, em várias partes, de amantes do dinheiro. Quando Zaqueu é sensibilizado pela mensagem de Jesus, a primeira coisa que ele faz, Lucas 19, é doar grande parte dos seus bens. Devolver para as pessoas que ele tinha
de certa forma, enganado. 11% das parábolas, 11 das 39 parábolas, 11 das 39 parábolas são diretamente falas e ensinamentos sobre a vida financeira da gente. É bastante. Um cálculo é de que 28% do que Jesus falou, registrado nos evangelhos, tem a ver com a questão do dinheiro. Talvez, gente, esse foi o motivo pelo qual o rapaz veio pedir um conselho, um juízo de Jesus sobre a questão. Era algo que as pessoas ouviam bastante ele falar. Ele tinha, de certa forma, um lugar de fala, como se diz hoje em dia, para tocar o assunto. E talvez ele também tenha vindo falar Jesus com aquela atitude que muito de nós temos. Como eu gostaria que tal pessoa ouvisse a pregação do pastor de hoje, né? O cara talvez estivesse tão acostumado a ouvir Jesus falar de ser generoso, que talvez estivesse dizendo assim: tá bem, Jesus, pode falar com o meu irmão sobre isso. Pode ir lá em casa falar para o meu irmão, né? Mas aproveitando um pouco essa ênfase que Jesus dá sobre dinheiro, né? O que será que está acontecendo aqui? Uma tendência que nós temos é colocar dinheiro, oferta, contribuição, ao lado de outras tarefas da vida cristã. Está a oferta, mas também está a oração, está o evangelismo, está o aconselhamento, está o culto. Pode ser que a gente possa colocar a oferta do lado. Na lista dos dons espirituais tem um pouco disso, lá no Novo Testamento. No entanto, gente, parece que a ênfase de Jesus na generosidade do dinheiro, ele tenha falado tanto sobre isso, muito mais do que outros assuntos. Talvez tenha a ver com o fato de que dinheiro, relação com as finanças, está no coração de tudo o que um cristão faz. Se a gente pegar, por exemplo, as 3 virtudes cardeais da fé cristã, quais são elas? Fé, esperança e amor. E passar uma peneira sobre elas, né? Se a gente pegar essas 3 e analisar um pouquinho sobre o prisma do dinheiro. Por que não doamos mais o nosso dinheiro? E aqui eu vou falar de mim, tá? Não vou julgar ninguém, vou falar de mim. É uma confissão minha, pessoal. Por que eu não dou mais? Batalha minha. Porque, em primeiro lugar, me falta fé. Fé. Me falta fé. Não é só uma questão de generosidade ou avareza. Me falta fé. Porque eu tenho, muitas vezes, medo do futuro. Medo do que vai acontecer se eu doar mais do meu dinheiro. No final do mês, no final do ano, no final da minha vida. Será que Deus vai cuidar de mim? Será que Deus vai cuidar da educação dos meus filhos, do futuro dos meus filhos? Vem que não é apenas falta de generosidade, é falta de fé, por assim dizer, né? E a esperança? Qual é a esperança cristã? Qual é o sentido da vida de futuro do cristão? O sonho, a expectativa é Cristo, é estar com Cristo. Novos céus, nova terra, estar com Cristo. Mas eu nem sempre vejo assim. Eu muitas vezes coloco o meu sonho, a minha expectativa, a minha esperança de alguma coisa em determinado lugar, em viajar, em vestir determinada roupa, em fazer tal coisa. E a questão do amor. Uma das razões pelas quais nós não ofertamos é porque nos falta empatia e sensibilidade para as necessidades das outras pessoas. A gente muitas vezes nem quer saber o que está acontecendo na vida do outro, porque se a gente sabe, a gente vai sentir. E se a gente sentir, a gente vai se mexer. Então a gente prefere nem saber. Vejam que o uso do dinheiro, a generosidade em doar, em ofertar, está ligado diretamente com fé, ou falta de, com esperança, ou ela no lugar errado, ou amor, de novo, uma lacuna aí. A oferta, por assim dizer, é a prova real, é o comprovante de cada uma dessas 3 virtudes.
Porque dinheiro pode ser quantificado, dinheiro é concreto, pode ser medido. Tenho fé? Então tá, então mostra. Ah, tem esperança? Ok, sério, muito bem, de verdade, é só esperança da boca para fora? Se não é, então mostra. Quer saber quanto de amor tem na tua vida por outras pessoas? Não é só sentimento. É assim que você mostra. Você doa, você oferta. E daí a gente entende a Bíblia quando Jesus fala que não é possível servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao dinheiro. Os dois não dá ao mesmo tempo. Veja como o dinheiro está, e em Colossenses vimos, ligado à idolatria, a essa questão de quem é o teu Deus. Dinheiro não é só um apêndice no crescimento espiritual, está no coração das coisas. Não podemos dizer para os nossos irmãos e irmãs, para outras pessoas, amo você em Cristo, mas não vou compartilhar meus bens com você. Porque se o fizermos, cristianismo, fé, esperança e amor serão apenas sentimentos, não vão ser reais. Atos dos Apóstolos nos mostra isso, como os primeiros cristãos, tocados pelo amor de Deus, doaram suas vidas, seus bens, de um jeito que nunca antes tinha sido visto no mundo. Então, aqui um primeiro ponto, gente. Ofertar não é um entre outros pontos, está no coração de tudo. Não podemos adorar a Deus sem ofertar, não podemos amar os nossos irmãos sem ofertar, não podemos colaborar na pregação do Evangelho sem ofertar. Está na essência da fé, da esperança e do amor. E aí tem uma recusa. Foi feito um pedido para Jesus e há uma recusa da parte dele, que é uma parte surpreendente, na verdade, na história. Não apenas que Jesus tenha se recusado em ser o juiz dos dois irmãos, mas a forma dele fazer. Ele vai dizer no versículo 14: homem, quem me nomeou juiz? Quem foi que disse que eu sou um juiz entre vocês dois? Para mim é um pouco confuso, e a gente estava debatendo isso na escola bíblica. Porque, primeiro de tudo, vejam bem, Jesus sempre disse que ele era juiz, sim ou não? Ele sempre deixou claro: eu sou o juiz do céu e da terra. Todo mundo vai passar pelo meu crivo. Quando ele está nascendo, já a profecia já fala sobre isso. Jesus é aquele que divide, é aquele que passa tudo a limpo e bota os pontos nos is e conserta o universo. Jesus é o juiz de toda a humanidade. É o único, na verdade. É o único com autoridade para se sentar no trono e julgar tudo e a todos. As nações prestarão contas a ele. Jesus sempre se identificou assim e ele aceitou essa natureza de alguém que entrou no nosso mundo, veio de outra esfera, veio do reino dos céus e veio como juiz, o Filho de Deus, o Rei. Me segue ou me largue. Jesus sempre foi muito taxativo de como ele é um divisor de águas, por assim dizer. Como é que aqui está a confusão da coisa, como é que aqui nesse caso, Jesus diz: não, neste caso aqui eu não vou julgar. Quem é que me colocou como juiz? Percebem? De repente foi só eu que me fiquei intrigado com isso. Como é que aqui ele está dizendo isso? Jesus parece estar dizendo o seguinte: não me venha pedir para dividir a tua herança antes de me pedir para que eu seja o divisor de águas na vida de você. Ou então, se você me pede qualquer coisa antes de ter me dado tudo o que você tem, você não entendeu nada ainda. Você não sabe qual é a minha missão. Qual é a missão de Jesus? Jesus diz bem aqui no versículo 15: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Literalmente, Jesus está dizendo o seguinte: você não é o quanto de dinheiro que você tem. Você não existe e você não vale
a partir das tuas posses. Minha missão é, primeiramente, esta: é te dizer, é te mostrar o quanto você vale. No que a tua vida consiste. Ele está olhando para o rapaz e está dizendo para ele: meu amigo, você está me mostrando que a tua vida depende dessa herança. Você está afobado e desesperado por causa dela, me pedindo para te ajudar a conseguir isso que você quer tanto e que você acha que vai te fazer feliz. Mas a minha missão, antes de qualquer coisa, é te ajudar a descobrir que essa herança não é tudo que você pensa que ela é. Ela não é tudo isso. Eu sou. Como diz Colossenses, Jesus é tudo para nós. Jesus é a nossa vida. E Jesus segue. Até você se dar conta, minha amiga, meu amigo, você vai querer me usar para simplesmente dividir uma herança. Você vai me usar para de repente conseguir uma namorada. Você vai me usar para conseguir um emprego novo. Você vai querer me usar o tempo todo para resolver um problema menor na tua vida. Até você se dar conta que eu não vim para solucionar esses pontos secundários, você não vai entender a minha missão e não vai encontrar a felicidade que você está buscando. E é a mesma coisa que Jesus diz para nós, gente. De novo e de novo. Se vocês querem me usar, se vocês querem a igreja, se vocês querem o culto, se vocês querem a fé, se vocês querem o reino de Deus para conseguir uma herança, para conseguir uma família, para conseguir uma posição, para conseguir fama, para conseguir um aplauso, eu não vou ser o árbitro de vocês. Eu não vou lidar com vocês neste nível. Quem me colocou de juiz destas coisas? Nesse tipo de questão, eu não vou me meter. É o que ele está dizendo. Eu vim para lidar com vocês em uma questão mais profunda. Um nível mais profundo. Eu não vim para dar para vocês aquelas coisas que você pensa que são fundamentais para você. Eu vim para ser o fundamental de você. Eu vim para ser a tua vida. Eu vim para pôr fogo do Espírito Santo dentro de você. Eu vim para te trazer um projeto totalmente novo e diferente do que é realmente ser feliz. Você quer dinheiro? Não te dá conta? Não vai durar. Quer fazer sucesso na televisão? Não vai durar. Quer chegar no topo na academia, na empresa? Não vai durar. Só eu vou durar para sempre. Só o meu reino é eterno. E só aquilo que tu fizeres e desfrutares dentro deste reino é que vai durar para sempre. Se você está vindo para a igreja para melhorar um pouco de vida, para que Deus te dê aquilo que você sempre quis, lamento te dar esse choque de realidade, mas um dia você vai me agradecer. Deus não vai fazer. Deus quer ser Ele o teu sonho. Deus quer ser Ele o teu tudo. Deus quer ser Ele o suficiente na tua vida. E é só quando essa ficha cai, é que a gente começa a entender as coisas. E é só então que Ele pode nos ajudar. Por isso, gente, Jesus nunca começa nenhuma conversa pedindo dinheiro para ninguém, como eu falei no início. Não antes de pedir a vida do cara. Não antes de ir lá no fundo do coração dizer: eu quero tudo. Se você está me ouvindo e a sua vida, de novo, não é de Cristo, ou não está em Cristo, ou você não sabe se ela está ou não está, ou esteve em Cristo e depois você pegou ela de volta e agora você anda longe em algum lugar, lembre que eu falei no início, eu não estou pedindo dinheiro para você, não estou querendo colocar a culpa em você. Cristo não está pedindo dinheiro para você, Ele quer ser hoje a tua vida. Ele quer ser hoje primeiro tudo para ti. Ele quer a tua vida também de volta para Ele. Não coloque a carroça na frente dos bois. O primeiro, a gente às vezes pensa que pode pular etapas, não dá para pular etapas. Sabe, muitas pessoas doam grandes quantidades de dinheiro para pessoas, para instituições, até para igrejas, sabe? Dentro e fora do cristianismo.
Tem gente que doa um montão, ou então doa uns trocadinhos de vez em quando, para algum tipo de causa, que trabalhe pelo bem da humanidade. E aí, por trás dessa doação está uma atitude assim: com essa contribuição eu vou fazer Deus prestar atenção em mim. Com essa atenção eu vou fazer, com essa doação eu vou fazer Deus me ouvir, Deus me amar, Deus responder a minha oração. Não faça isso. Não vai levar a nenhum lugar. Se você entregar sua vida, se você entregar seu dinheiro a Deus, alguma causa, antes de você ter entregue a sua vida para Ele, você só está usando Ele. Ele é apenas uma muleta para você. É uma questão de prioridades aqui, e por isso Jesus se recusa, num primeiro momento, a ser o juiz entre aqueles dois. Não que a causa do rapaz da herança não fosse importante, não fosse até de repente legítima. Não que a tua contribuição não seja válida, não seja legítima. Mas o primeiro, Jesus não veio primeiramente consertar uma coisinha aqui, uma circunstânciazinha ali. Isso só nos ajudaria por uma semana, gente. Isso só nos ajudaria por um mês, por um ano talvez. Jesus não veio para isso. Jesus veio para consertar algo que vai durar para toda a nossa vida. Por toda a eternidade. Tem muito mais da vida do que o que a gente está vivendo no dia a dia. E aí vamos para o final, porque Jesus não apenas se recusa a aceitar o pedido de ser o juiz do rapaz, mas ele dá uma bronca. Dá uma bronca no rapaz. Uma leve bronca. Com um argumento de que ele não poderia construir a sua vida sobre aquilo. A bronca aparece mais no versículo 20. Deus lhe disse, no meio da parábola que Jesus conta: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. O que você tem preparado? Para quem ela será? Eu não sei se não é o único lugar da Bíblia que vemos Deus chamando alguém diretamente de louco. Ele sempre fala do louco, do insensato e do sábio. Mas aqui ele está dizendo para o cara: você é um sem noção. Você está completamente fora da casinha. E essa insensatez na Bíblia não é apenas a ausência de uma capacidade mental de entender as coisas. Sou inteligente ou eu sou burro? Não. Insensatez na Bíblia tem sempre um fundo espiritual. Tem sempre uma interpretação de acordo às coisas de Deus, como Deus enxerga. Vemos na história que é o dinheiro que tornou o homem insensato. Também em Eclesiastes, também em Colossenses. Vamos analisar um pouquinho mais, inspirados aqui na imagem da história de Rembrandt. O dinheiro cegou o entendimento do rapaz para a realidade espiritual de Deus. De que forma? Primeiro, o dinheiro cegou o cara para a existência de um plano espiritual, para a existência de uma realidade espiritual onde Deus está agindo. Notem que a passagem da parábola ela é sobre investimento, ela é sobre poupança. Quase que não tem nada de errado com ela. Tem um cara, um sujeito muito rico, feliz, porque poupou durante sua vida e juntou uma bela quantia para sua aposentadoria. E agora ele precisa só armazenar tudo isso. E ele chega a uma ideia interessante, que é construir novos celeiros para, olha que interessante que diz lá, para todo o seu produto. E o celeiro não é só para os grãos, é para todos os seus bens, tudo o que ele tinha juntado até ali. Assim ele acha que ele vai ser feliz, juntando tudo, tendo tudo estocado à disposição, cartão de crédito praticamente ilimitado. Aí ele acha que ele vai ser feliz, comendo, bebendo, desfrutando da vida. Mas Deus diz para ele: você é um desmiolado. Sabe por quê? Porque você se esquece que há uma realidade espiritual. Você se esquece
que esse mundo que você está fazendo planos de viagens e de gastos e de ir no shopping, não é tudo o que existe. A poupar em si, ok, inteligente. Vivemos num mundo material e sermos prudentes com o dinheiro não é problema. Deus não está condenando poupar para tempos de escassez, poupar para tempos da aposentadoria e da velhice. O que Deus está questionando aqui é poupar tudo que você tem. É literalmente guardar tudo. E aí Deus diz para ele, você está morrendo hoje de noite. Tu não sabe, mas eu vou te dar uma informação. Hoje de noite acaba para ti. O relógio bate meia-noite e deu para ti. E como é que você se preparou para enfrentar essa hora da morte? Olha a pergunta de Jesus, de Deus para o cara. Para quem será a tua alma? Isso é realidade espiritual. Isso não é morreu e acabou. Não é morreu e ficar enterrado no cemitério. Isso é, morreu e depois da morte tem outra vida. E tem destinos. Para quem vai ser? Tu vai entregar para quem? É minha a tua alma ou tu vendeu ela para alguém? Para o príncipe deste mundo. Para quem será? Isso é realidade espiritual. Quem receberá tudo aquilo que você juntou? O cara não pensou, ele não foi inteligente de pensar para quem ele deveria deixar cada uma das suas coisas, o seu coração e os seus bens. O que Deus está dizendo é que o dinheiro que a gente tem e o dinheiro que a gente gasta com a gente mesmo não nos acompanha para a eternidade. Não nos acompanha. Mas há algumas coisas que nós podemos fazer com o nosso dinheiro que nunca morrem, que vivem para sempre e nos acompanham inclusive depois da ressurreição. O que é que não tem fim, de acordo à Bíblia? A palavra de Deus. A flor seca, as folhas caem, a palavra de Deus dura para sempre. O reino de Deus é eterno. Pessoas são eternas. E em Lucas 16, um pouquinho depois do capítulo 12, Jesus fala de um cara que não sabia investir em pessoas. Ele não sabia investir em fazer amigos. E ele chega na audácia de dizer para eles assim, use teu dinheiro para fazer amigos que vão com você para onde? Para o céu. Porque aí a amizade que você cultiva na terra vai ser uma amizade que você vai desfrutar por toda a eternidade. Use teu dinheiro, Lucas 16, para fazer amigos que você pode levar para o céu. Basicamente, use teu dinheiro para salvar pessoas, para levar o evangelho para elas, porque pessoas duram para sempre. Se você apenas investir o teu dinheiro no teu bem-estar ou no bem-estar das pessoas nesta vida, não dura para sempre. Vai acabar. O que permanece? De novo, Jesus não é contra investimento, pelo contrário, ele é contra investir nas coisas erradas. Investir em ações, investir em propriedades, investir na tua própria vida, na tua própria saúde, mas vendo tudo depois evaporar num estalo de dedos. Invista tuas coisas em outras pessoas. Saiba repassar. Saiba repassar para criar amigos que cheguem ao céu junto com você. Isso permanecerá para sempre. E a segunda forma que o dinheiro nos cega é, além da realidade de Deus, da realidade espiritual, é o princípio por trás dessa realidade. Qual é o princípio? O que isso significa? A Bíblia fala 1 milhão de vezes que essa realidade espiritual, que o reino de Deus, que a vida com Deus, nessa dimensão, há certos princípios, um certo princípio para a felicidade, um certo princípio para o progresso, um certo princípio para o sucesso. Qual é o princípio? É exatamente o oposto do princípio deste mundo para o sucesso. O mundo diz, junta. A Bíblia diz, espalha. O mundo diz, enche os celeiros. A Bíblia diz, esvazia eles.
O mundo diz: pega, adquire. A Bíblia diz: solta, doa. O mundo diz: te exalta, e a Bíblia diz: te humilha. O caminho da felicidade aos olhos de Deus, que é a única coisa que funciona na verdade, gente, é o caminho do arrependimento, é o caminho do serviço, é o caminho da entrega, é o caminho da oferta. O mundo não vai dizer que é assim, o mundo vai dizer que isso é ridículo. E aí, quem é que está certo? Nessa guerra de princípios, Jesus disse quem está certo, no último versículo. Assim é aquele que ajunta para si mesmo, mas não é rico para Deus. Tem gente rica no mundo e completamente louca para Deus, mas tem gente que entendeu que é o contrário, que vale a pena ser louco, ser incompreendido e contra a corrente, louco no mundo, mas rico para Deus. E Jesus não apenas ensinou isso, gente, ele provou. Ele foi aquele que, em última instância, foi o mais louco de todos para o mundo e o mais rico aos olhos de Deus. Quando ele esteve na cruz, o mundo pensou que aquilo ali era uma derrota, né? E era uma grande vitória. Seus discípulos ficaram sem entender por que é que Jesus tinha permitido aquilo. Os malfeitores na cruz acharam que aquilo ali era um absurdo. E por toda a história, diz o apóstolo Paulo, grande parte das pessoas que ouvem o Evangelho, ouvem a mensagem do Cristo crucificado, dizem que é o quê? Que ela é loucura. E Paulo diz, é uma mensagem louca para quem que se perde, para quem está tão preso à forma de pensar do mundo, para quem ainda não se despiu das coisas terrenas, da natureza velha, como diz Colossenses, para quem ainda, como diz Eclesiastes, vive um mundo de faz de conta, um fantástico mundo de Bob, onde tudo é vaidade. Mas para quem é salvo, já foi acordado dessa loucura toda, o Cristo crucificado é poder, é sabedoria de Deus para a salvação, porque Paulo segue, a loucura de Deus é mais sábia do mundo e a debilidade de Deus mais forte que a força dos homens. Louco, esta noite pedirão tua alma, seja rico para Deus e louco para o mundo. Jesus foi, Jesus provou, ele provou quem é sábio, quem é louco de verdade, quem perdeu a noção, e Jesus fez isso por nós, para que nós tivéssemos, e já que o texto fala de herança, para que nós tivéssemos a herança do nosso Pai Celestial. A história começou assim como herança. Bom, Jesus era o dono da herança, a herança do Pai. Nós havíamos, como diz a parábola do filho pródigo, botado fora a nossa parte da herança. E Jesus era o único dono da herança do Pai, porque nós perdemos. Nós somos os filhos rebeldes que preferimos seguir o nosso caminho. Jesus, ele devolve a nossa herança. Mais que árbitro, ele é um doador da herança do Pai. Ele doa, ele devolve para nós a herança que nós botamos fora, porque ele paga pelos nossos pecados na cruz. Ele sofre o castigo que era nosso. E agora que nós estamos dentro do povo de Deus, dentro do rebanho de Deus, então Paulo diz aos Colossenses, viva a partir disso. Pense nas coisas lá do alto. Viva como alguém que foi tocado por esse Cristo. Alguém que Cristo já é tudo e todos. Porque é assim que a vida deve ser vivida. Como Cristo viveu, a gente vive. Como Cristo amou, a gente ama. Como Ele se sacrificou e oferta, nós nos sacrificamos e ofertamos. Por que é que a gente consegue isso, pastor? Porque Deus nos fez ricos em Cristo Jesus. O perdão de Deus que Cristo conquistou na cruz, nos deu as maiores riquezas que um ser humano pode possuir. Não somos mais vazios, estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Não somos mais sujos, somos santos. Cristo nos tornou
puros, imaculáveis diante de Deus. Temos propósito de vida, não precisamos mais correr obcecadamente querendo achar felicidade em compras. Temos um outro propósito, que é investir no reino de Deus e levar pessoas, novos amigos para o céu. E temos um acesso a Deus para pedir que Ele cuide de nós, que Ele nos proteja diariamente. E Deus não deixa faltar nada para nós, como diz a sequência do texto. Ele cuida dos lírios do campo, Ele cuida dos passarinhos do céu e muito mais. Temos um Deus que cuida de nós. Todo o resto é descartável. No máximo, é um bônus. Cristo é o nosso bem maior, Cristo é o nosso tesouro. Mundo, coisas do mundo, vocês não nos controlam mais. Se a economia do mundo quebrar, azar. Se a política do mundo for para um lado ou for para o outro, azar. Tem algum peso? Tem, mas não me desespera mais. Não me bota de joelhos mais. Não me tira mais o meu sono. Não me paralisa mais, porque eu sou de outro mundo. Eu estou em outro reino. Eu sou rico. Mais rico do que o maior bilionário deste mundo seria capaz de imaginar. Meus irmãos e minhas irmãs, como a gente aplica isso? Em primeiro lugar, de novo, me dirijo a quem está com a gente aqui no templo, em casa, e que estão, de repente, considerando seguir a Jesus. Não sabem ainda se estão ou não estão com Cristo. O meu pedido para vocês hoje não é o teu dinheiro. Daqui a pouquinho a gente vai ter um momento de ofertas aqui. Fique à vontade de não participar. O meu convite a vocês deem algo mais. Entreguem a vida de vocês. Ou então, vejam como Jesus entregou a vida dele por vocês e abriu as portas do reino de Deus para você. E seja acolhido nesse reino. E descubra as maravilhas insondáveis das riquezas de Cristo nesta caminhada com Ele. Considere não só abrir, ceder o teu dinheiro, considere entregar de novo, ou pela primeira vez, tua vida para aquele que é, de fato, merecedor de ser o dono dela. Segundo lugar, agora me dirijo mais às minhas ovelhas, ao povo de Deus que está, ou quem está nos acompanhando, que já é cristão, que já caminha com Cristo. Se esta é uma área de crescimento para você, como falamos no início, que você pode e quer crescer e quer amadurecer, de novo, não negligencie essa parte, não escolha qual parte você quer pegar de Jesus. Eu quero pegar a ética dele, a ética política dele, eu quero pegar a ética matrimonial dele, pega tudo. Pegue Cristo, pacote completo. Não escolha. Na parte financeira eu não vou seguir ele. Aí eu vou seguir o meu coach, aí eu vou seguir o meu analista financeiro. Muita calma. Pegue Jesus também nas suas falas sobre dinheiro. Porque ele falou e falou muito. Muito. Está no coração da fé cristã. Não dá para ser cristão se a gente não colocar esta área financeira nas nossas reflexões. Porque se a gente for para o lado errado, ela está na raiz de todos os males, diz a Bíblia. Ela tem uma capacidade perigosíssima de nos cegar e de nos fazer, inclusive, cair da graça de Deus. Então, estude isto, reflita sobre isto, ore sobre isto. Se for o caso, se arrependa de algum pecado seu nesta área. Receba o perdão e mude de atitude, seu comportamento. Viva menos para você e mais para os outros. Viva com menos para você e com mais para os outros. Ajude pessoas com seus bens. Doe, oferte diretamente para uma pessoa. Torne ela uma amiga de Jesus. Leve ela para o céu. Invista, doe para uma instituição de caridade da sua preferência. Invista na palavra de Deus, que é a única coisa que pode preparar a alma de alguém para se encontrar com o verdadeiro juiz no dia de sua morte. Oferte para a igreja, oferte para a sua igreja. Se é a nossa,
Oferte para a nossa igreja. Oferte com fidelidade. Oferte com generosidade. Oferte com assiduidade. Oferte para outras igrejas, se você encontrar alguma coisa importante e necessária lá. Oferte para missionários. Oferte para projetos especiais de nossa igreja ou do nosso sínodo. Se essa é uma área que você valoriza e quer crescer, mas neste momento você não pode. Não pode porque o teu orçamento está por demais apertado agora. Você está num momento de vacas magras, como diz a Bíblia, tem vacas gordas, tem vacas magras. Você está num momento que você mal consegue prover o sustento para a tua família. E você até queria investir mais, contribuir mais, mas não pode agora. Tua planilha do Excel, teu extrato bancário te diz, não pode. Deus sabe disso. E é meu dever dizer para você, não te sinta culpado. Não se sintam culpados. Queremos, na verdade, lhe ajudar nessa dificuldade. Saiba que nós aqui da igreja, que hoje temos um salário e podemos ofertar, vamos segurar as pontas. Até o dia que você, de repente, pode nos ajudar a segurar as pontas. Continue sua luta diária. Continue buscando emprego, continue no seu emprego, continue se aperfeiçoando, continue poupando, continue crescendo na área financeira, com fidelidade. Ajude, de repente, neste momento de escassez, com teus dons. Ajude com teu tempo. Haverá o tempo. Deus vai propiciar esse tempo de prosperidade financeira para você, que você poderá ajudar a gente ou ajudar em algum lugar. Saiba que a gente está do seu lado e é sensível à sua situação. E a todos que aqui estão já ofertando e vivendo isso com generosidade, com prazer, com sacrifício. Nosso muito obrigado, em nome desta igreja, em nome do reino dos céus, em nome de Cristo. Obrigado por não juntar tantas coisas nos seus celeiros, investir mais em outras pessoas. É graças a vocês que tem gente chegando no céu. É graças a vocês que o Evangelho está sendo semeado mundo afora e também no Rio de Janeiro, neste bairro, especialmente. É graças a vocês que, por exemplo, nós temos o atendimento psicológico, que a nossa psicóloga Tamara está aqui nos visitando hoje. E a gente ajuda muita gente em crises e problemas muito profundos. Quem sabe até ajudando essas pessoas a se prepararem melhor para a vida e para a eternidade. É graças a vocês que hoje nós temos 8 jovens no congresso, aprendendo, vivendo em comunhão. É graças a vocês que nós estamos ajudando o Morro da Providência, a igreja de Itaguaí, com o projeto de adolescente. É graças a vocês que nós estamos formando um estudante no seminário. É graças a vocês que a gente paga essa luz, as contas, que a gente tem essa propriedade, que a gente vai colocar uma plataforma agora aqui para pessoas com dificuldade de acessibilidade. É graças a vocês que a gente vai alcançar muitos e muitos e muitos outros sonhos ainda de fazer essa igreja aqui mais bonita, mais santa, mais correta, mais eficaz na pregação de Jesus. É graças a você que eu tenho um salário digno, do qual eu sou muito agradecido pelas ofertas, que me permite exclusivamente dedicar minha vida inteira para pastorear vocês e alcançar novas pessoas. Ou seja, onde quer que seja que está a tua vida agora, eu acho que há uma palavra para você neste texto. Pense e reflita e aplique isso na sua vida, né? Ponha sua mente nas coisas lá do alto, do apóstolo Paulo. Pense sobre isso. Tome atitude, mas não demore muito para pensar. Pode ser que você tenha apenas 12 horas de vida. Como o rico louco da parábola. Pode ser que Deus te chame esta noite a prestar contas. Como estás preparado? Para quem será ela? Amém.